Está no ar mais um episódio do LMcast, o seu podcast descomplicado sobre o universo de veículos. E antes de mais nada, eu tenho que sempre agradecer aos meus apoiadores, que sem eles esse programa não existiria. Renave Fácil, Laudocar, Autoavaliar, Alamo Benefícios e AEG Mídia. E eu também sempre deixo uma dica aqui para quem está me assistindo, né? E agora eu trouxe 2 livros fantásticos. Esse aqui para você que é lojista, Código de Defesa do Consumidor, para saber que você também tem direitos. E agora esse aqui da minha amiga Vitória Luz sobre inteligência artificial. Ela é fera, vocês têm que ler esse livro, tá na Amazon, best-seller, fica a dica aí. E agora apresentar meu convidado especial, meu amigo Emerson Douglas. Cara, é um cara assim, focado em desenvolvimento humano, que ajuda muitas pessoas no Rio de Janeiro, principalmente, que ele está aqui no Rio de Janeiro. Ele é mentor e diretor da Febracis Rio de Janeiro. E vou deixar você, Emerson, se apresentar, falar um pouquinho sobre você, como que você pode desenvolver aí outras pessoas. E também te dar um presente aqui, ó, do LMcast, para você lembrar da gente. Cara, obrigado, né? Primeiramente dizer que é uma honra poder estar aqui. Quando eu recebi o seu convite, eu não poderia dizer não. Eu que agradeço. É claro que eu estou aqui com você para a gente bater esse papo, né? Falar sobre desenvolvimento humano, inteligência emocional e outras coisas também, né? Porque a Febracis hoje, ela é a maior escola de negócios da América Latina. Então a gente tem um business sim de inteligência emocional, que o método CIS é o nosso carro-chefe, que é o mais conhecido. Mas além disso, nós temos outros treinamentos empresariais também. Então a gente desenvolve de fato empresário, gestor, profissional liberal, autônomo, enfim. Essa é a nossa área, o que a gente ama fazer, o que a gente gosta de fazer. E poder estar aqui falando aqui como seu convidado é uma honra para mim. É o que eu falei, é evoluir, melhorar, mudar a vida das pessoas. O foco é esse, né? Com certeza. A Febracis ela foi criada pelo Paulo Vieira há mais de 25 anos. Ele começou sozinho e ele foi crescendo ao longo do tempo, obviamente. Ele criou o método, né? Ele criou o método CIS, que é o que traz o nome hoje da Febracis, que é um método do coach integral sistêmico. Depois ele trouxe a esposa dele, a Camila Vieira, para perto dele. Desde então, eles não pararam de crescer. Ano a ano, eles vão aumentando o faturamento anual, crescendo e expandindo ao redor do Brasil e do mundo. No caso, eu tenho o prazer de ser o diretor franqueado aqui do Rio de Janeiro, junto com a minha sócia, Alessandra Oliveira. Nós somos os diretores da Febracis Rio de Janeiro e nós temos a nossa missão de levar os treinamentos para o povo carioca e o fluminense. Mas como o próprio Paulo fala, vou ter que pegar uma fala dele aqui, é crescer e contribuir. E vocês, na unidade aqui, tanto ele, crescem porque contribuem com o nosso ecossistema. Cara, o que o Paulo faz de ação social, de caridade, ninguém tem noção do tamanho disso, das vidas que ele impacta. Presídio, policiais, que ele oferece de maneira gratuita o método CIS para pessoas que estão detentos. O instituto dele, que várias crianças com atividades extracurriculares como judô, natação e etc., é sensacional o trabalho que ele faz. Com certeza. A Febracis tem isso como lema. É um dos nossos valores, né? Então, como empresário, a empresa ela tem missão, visão e valores. E um dos nossos valores é justamente o crescer e contribuir. Então, não é só um papel. A gente tem que viver os nossos valores. E nós vivemos essa contribuição. O Instituto Paulo Vieira, por exemplo, ele manualmente injeta mais de 30 milhões de reais por ano para ajudar essas pessoas lá no Nordeste, num local onde não tem nada na cidade, basicamente, só tem o Instituto ali. Então, ele cuida daquelas crianças. A gente tem também essa questão do método CIS, que é um treinamento que já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas e transformou vidas de verdade e de maneira muito rápida. Em 3, 4 dias, a pessoa sai dali completamente transformada. São pessoas que saem dali e perdem 20 quilos, 30 quilos, 50 quilos. São casamentos que foram restaurados, né? O casal presta a se separar, vai para o treinamento e continua casado, decide viver junto, se perdoa. Nós temos pais e filhos que não se falam há muito tempo e perdão é liberado, eles voltam a se falar. Então, além do impacto no treinamento, o Paulo ele tem essa pegada do braço social para a segurança pública. Então, quem é da segurança pública, existem sim algumas vagas gratuitas, mas é limitado, a gente não consegue abraçar todo mundo, óbvio, por edição. E tem o trabalho dentro dos presídios. Então, assim, o presidiário detento, ele pode assistir ao método de forma gratuita, só que aqui no Rio de Janeiro nós ainda não conseguimos fazer funcionar.
Isso aí já acontece em outros estados, né? Já tentei trazer esse braço social para o Rio de Janeiro, mas eu sempre esbarro em algum órgão e que nunca consegue levar A dificuldade na burocracia da política. É a burocracia do próprio sistema. Existe a boa vontade, mas o sistema te impede que chegue. É exatamente isso. Não conseguimos. A verdade é essa. A gente quer fazer, mas o sistema impede que a gente chegue. Agora, falando um pouquinho mais de você, para você contar um pouquinho mais da tua trajetória, o que te levou, o que te trouxe a essa paixão pelo desenvolvimento humano e estar na liderança da unidade da Febracis Rio de Janeiro, que a missão é essa, é desenvolver pessoas? Foi muito mais uma decisão, por assim dizer. Eu, como aluno, em 2019, na época eu trabalhava embarcado em navio, vim da Marinha Mercante, então é uma ótima carreira, uma excelente carreira, ganha bem, um bom salário, crescendo, me desenvolvendo. Nunca tive depressão, nunca tive ansiedade, nunca tive nenhum tipo de problema emocional. Então eu achava que inteligência emocional era besteira. Achava que isso era para quem precisasse, não era para mim. Mas até que eu fiz o curso e quando eu entendi de fato o que é inteligência emocional, eu digo que o mundo se abriu. Eu falei, caramba, se eu cheguei onde eu cheguei sem ter isso, sem ter esse poder que é a inteligência emocional, com inteligência emocional eu posso ir muito mais longe. Então eu comecei a focar de fato em inteligência emocional. Claro que eu jamais iria imaginar que hoje eu estaria na direção da empresa. Isso não passou pela minha cabeça. Eu simplesmente queria me desenvolver e me tornar uma pessoa melhor. E nesse treinamento foi uma decisão que eu tomei que me fez querer chegar onde eu cheguei hoje. Que foi justamente perguntas simples, mas que para mim virou uma chave. A pergunta era muito simples. A primeira pergunta era: o quanto você cresce? E se eu fosse olhar de forma profissional, eu crescia talvez numa velocidade 10 para mim. Um cara que estuda, hoje eu tenho 6 pós-graduações concluídas, então um cara que estuda muito, lê muito livro, que faz muitos cursos. Profissionalmente eu crescia, era promovido, eu não tinha problemas profissionais e financeiros. Então o meu crescimento eu dei uma nota 10 para mim. Só que teve uma pergunta que era o seguinte: o quanto o mundo é melhor porque você existe? E essa pergunta me machucou, me bateu forte. Eu falei, bom, se eu estou no mundo ou fora dele, não faz diferença alguma. E se eu vier a faltar, ninguém vai sentir minha falta, no máximo meus pais. Então você estava crescendo, mas não estava contribuindo. Exatamente. Eu crescia profissionalmente, mas eu não contribuía para o mundo melhor. Então ali eu tomei uma decisão. Começou com uma decisão. Não, a partir de agora, o ambiente que eu estiver, o local que eu for, eu vou fazer a diferença ali. Eu vou ser diferente, eu vou contribuir com aquele ambiente. E através dessa decisão, foi quando eu continuei na jornada, né? Decidi continuar nesses estudos, continuar nessa pegada, até que hoje, como diretor da empresa, eu posso de fato viver isso. E toda semana a gente tem alunos, empresários, gestores e pessoas na nossa empresa fazendo curso. E toda semana nós estamos desenvolvendo alguém, ajudando alguém e contribuindo de fato para uma empresa melhor, um clima organizacional melhor, cultura melhor, empresários melhorando o faturamento, melhorando seu lucro. Então, eu posso dizer hoje que eu estou contribuindo de fato para um mundo melhor. E melhorando o relacionamento tanto na família das pessoas quanto dentro da empresa. Porque eu falo, o que mudou para mim no Método CIS foi, claro que no pessoal mudou, eu sou um pai melhor, eu sou um filho melhor, eu consigo enxergar melhor, porque o Paulo fala muito essa coisa do que você faz para o seu filho, de como que você age para sua família, mas eu deixei de ser chefe para ser líder. O que faz total diferença. Total. Né? Não é uma palavra. O chefe, eu não me importava... Estou apontando agora o meu erro. Eu não me importava com a necessidade do meu colaborador. Eu achava que ele tinha que fazer o que eu mandava e pronto, e acabou. Eu não escutava a opinião de nenhum deles. E eu parei e falei assim, não, calma. Tá errado. Se eles estão comigo, eu tenho que escutar a opinião deles, tenho que entender o que eles querem fazer, como que eles... A opinião deles importa. E aí isso mudou, foi assim, eu acho que foi a grande chave que eu virei, foi essa. E isso é um sinal de que você ficou emocionalmente um pouco mais inteligente, né, por assim dizer. Porque inteligência emocional não é só... Existe o conceito de você lidar com as suas próprias emoções, extrair o melhor de você daquela situação, e foi o que você começou a fazer. Você começou a extrair o melhor de você, mas não é só isso, é também você entender o ponto do outro, conhecer as emoções do outro. É você melhorar a sua empatia, se colocar no lugar do outro, escutar, ouvir, entender o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. E no negócio eu tinha uma frase que eu falava, aqui não é democracia, quem manda sou eu. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu falava que não é democracia. E não é bem assim. Numa empresa,
Eu poderia até concordar, eu entendi o que você quis dizer. Só que a gente tem que ter uma gestão não muito autocrata, né? Isso. Uma gestão hoje que a gente ouve o colaborador, até porque ele está na linha de frente, ele conhece as dificuldades, ele está vendo os problemas nos processos. Se nós ou escutamos o nosso colaborador, ele traz isso, ele sobe isso para a gestão, a gente pode tomar uma providência para melhorar até a própria empresa, né? E melhorar como ele está envolvido no processo, na empresa. Ele é parte disso. E a nossa liderança, que é a liderança pelo servir. Isso. A gente serve, a gente pergunta para o colaborador o que ele precisa. Quais são os recursos que você precisa para performar mais? O que eu, enquanto empresa, posso te oferecer para que você tenha resultado? Esse é o melhor estilo de liderança. E não só suga, e não só extrai. Exatamente isso. Então, e faz total diferença. Sim, a inteligência emocional traz esse ganho, né? Muito, e aí você começa a enxergar o outro, a empatia, igual você falou. E aí, voltando um pouco, fazendo uma pergunta nessa direção também, você falou que já acompanhou centenas, talvez milhares de empresários nas suas jornadas individuais. E do ponto de vista humano, o que você enxerga como indispensável para que esse empresário tenha sucesso, cresça como líder, empreendedor? Qual é a diferença que esse empresário de sucesso fazem que outros não fazem? Pessoas. Resposta curta, pessoas. O empresário de sucesso, ele não precisa ser o melhor naquela operação. Você não precisa ser o melhor vendedor de carro, você não precisa ser o que entende tecnicamente tudo de carro. Mas você tem que entender de pessoas. Você tem que saber contratar, colocar a pessoa certa no lugar certo, saber extrair o melhor do outro, saber engajar a sua equipe, manter a sua equipe motivada. Então, se você entender de pessoas, esse é o diferencial que a gente vê em qualquer empresa. Então, nós já vemos, assim, nos nossos cursos, nós temos pessoas tecnicamente excelentes, sabe tudo da profissão. Imagina aquele advogado que entende tudo de lei, aquele médico que entende tudo de fisiologia, de anatomia. Só que se ele não entende de pessoas, ele não consegue performar como ele poderia performar. E outro lado, você pega, de repente, um empresário que só tem até a 5ª série, não estudou, não tem nível superior, ele, às vezes, nem entende tanto da operação, mal sabe falar o português, mas ele sabe lidar com as pessoas. Ele sabe negociar, ele sabe falar, ele sabe ouvir, ele sabe escutar, ele sabe dar o comando. Então, o diferencial para empresário performar ou não é entender de pessoas. É verdade. Acaba que sendo. E aí, com isso, entendendo bem de pessoas, você faz um processo bem feito. Pessoas e processos. Aí tudo se encaixa, né? As pessoas certas vão seguir os processos adequados. Porque os processos até existem, mas será que as pessoas seguem? E por que elas seguiriam? Também tem isso. Aí a gente poderia aqui falar mais 3, 4 podcasts. Sim, sobre a gente poderia falar de cultura, poderia falar de visão, a gente poderia falar de muita coisa a nível empresarial. Agora, eu digo o seguinte, cara, que para o empresário, assim, primeiro busque Deus acima de todas as coisas, que é aquilo que a gente acredita, mas em segundo lugar, busque a inteligência emocional. Busque a inteligência emocional mais do que o conhecimento técnico. Porque eu posso talvez não entender nada de carro, mas se eu for entrar nessa área, talvez eu conseguisse performar mais do que muita gente. Sim. E eu não entendo nada de carro, mas eu vou entender de gestão, vou entender de números, vou entender de empresa, vou entender principalmente de pessoas. E os teus liderados vão te seguir, porque você vai passar para eles respeito e admiração. Isso faz total diferença, né? Aqui na Febracis a gente tem uma cultura muito forte, a gente acredita muito na cultura. A cultura é diferencial. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, você pode ter uma ideia mirabolante, na sua cabeça vai dar super certo. Só que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Então, essa é uma frase bem antiga, mas funciona até hoje. Então, tudo é cultura. Então, na Febracis, a gente acultura muito os nossos colaboradores. Nós temos uma cultura muito forte. A cultura, ela atrai pessoas, mas a cultura também repele pessoas. Então, a nossa cultura vai atrair colaboradores que vão comprar a nossa missão, vão comprar a nossa visão, vão estar com a gente até o final. E a nossa cultura também vai extrair, vai repelir alguns funcionários e ele vai dizer, olha, eu não quero estar aqui, eu não gosto de olhar nos olhos, eu não gosto de dar abraço, eu não gosto de sorrir. Tá tudo bem. Eu te abençoo para você performar em outra empresa, mas aqui existe uma cultura muito forte. Mas eu acho que isso é essencial, essa coisa dessa cultura de gente se relacionar com gente. Venda é relacionamento, Sim. né? Venda eu vou te dar um exemplo. A minha noiva trabalha na Supergasbras.
ela trabalha 4 dias de home e 1 dia ela vai para o escritório do centro do Rio. Esse 1 dia é muito menos, a orientação deles é muito menos para trabalho e muito mais para interagir entre a equipe. Interessante. A estratégia deles aquele dia não é tanto para trabalhar. Interessante. Eles estimulam a interação entre as pessoas da equipe. Eu vi uma reportagem recentemente, eu não lembro a fonte, tá? Peço perdão por isso, que estava dizendo que o home office, ele, em algumas empresas, está para acabar. E não é por uma questão de produtividade, porque existem perfis que produzem muito bem em casa, mas isso com problema de cultura. Porque o colaborador que está em casa, principalmente a área de TI, de software, tecnologia, que não tem uma necessidade de estar presente, eles acabam não engajando, não interagindo, não tem uma cultura forte. E as empresas estão sentindo falta disso. A área dela é de gestão. Ela é formada em administração de empresas. Ela trabalha na parte da logística. Então, talvez daria para fazer em casa tranquilamente. Sim, tudo, tranquilo. Tudo. É computador e planilha. Mas esse dia é para as pessoas interagirem entre si. Saírem para almoçar junto, conversar, entender a cultura da empresa. E isso faz total diferença no resultado. E assim, eu achei isso genial. Esse dia não ser tão focado nisso. E assim, vamos seguir o nosso papo. Você fala muito também sobre o impacto do desenvolvimento contínuo, né? Que a gente tem que estar sempre se aprimorando, sempre desenvolvendo. E você falou, eu não canso de estudar, eu continuo estudando. E essa é uma máxima. E como que o treinamento do desenvolvimento humano e da inteligência artificial, no teu entendimento, no entendimento da Febracis, pode transformar equipes inteiras e não apenas os líderes? Olha, a inteligência, no caso artificial ou emocional? Emocional, né? Porque artificial a gente pode tocar nesse assunto também. Mas eu quis dizer emocional, acabei falando artificial, mas olha, emocional. A inteligência emocional, o primeiro ponto é você se entender, tá? Você conhecer suas limitações. Então, a inteligência emocional te dá uma capacidade de você manter a disciplina quando você não quer. Cara, por exemplo, eu não quero ir para academia, mas eu vou mesmo assim. Eu não posso comer doce porque eu estou numa dieta e a inteligência emocional faz com que você consiga negar esse doce. A nível de trabalho, a inteligência emocional te ajuda a não procrastinar, porque a procrastinação ela é puramente emocional. E aqui a gente pode falar que procrastinação é completamente diferente de preguiça, né? Preguiça é uma coisa, procrastinação é outra. A procrastinação é emocional. Se você está com as suas emoções em dia, você procrastina menos. Talvez você não zere, mas você vai procrastinar menos, você vai dar mais resultado, vai ser mais disciplinado, você vai ser mais focado. Então, se você tem essas soft skills, se você tem disciplina, se você tem foco, se você tem produtividade, se você tem uma automotivação, se você tem todas essas qualidades, com certeza o seu resultado vai ser melhor. Não tem como ser diferente disso. Não tem como vencer uma pessoa disciplinada. Então, o disciplinado que faz aquilo que tem que ser feito, mesmo sem vontade, a inteligência emocional te ajuda com isso. A inteligência emocional é você extrair o seu melhor com aquilo que você tem, com aquilo que você está sentindo. Então, isso faz total diferença no resultado nas empresas. As empresas hoje, se nós formos para números, a cada 9 de 10 demissões é por comportamento, não é por técnico. A gente contrata pelo perfil técnico, contrata pelo currículo, contrata pela experiência e na hora de mandar embora, a gente manda embora pelo comportamento. Pelo emocional. E o comportamento é emocional. É o cara que procrastina, que não obedece, que não faz, que chega atrasado, que tem medo, que não é ousado, que é puramente emocional. Então, quando o teu colaborador ele tem inteligência emocional, ele se torna mais focado, mais disciplinado, mais produtivo, ele trabalha melhor em equipe, com certeza o resultado vai acontecer, não tem jeito. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, e vai um pouco nisso que você falou, da disciplina, que é: quando o talento não se esforça, o esforço com certeza vence o talento. Tenho que ir de encontro com o que você está dizendo. Com certeza. Tem que ir ao encontro disso, porque a gente pode até utilizar aqui a famosa briga do Messi e Cristiano Ronaldo, né? Uns vão defender o Messi, talentoso, outros vão defender o Cristiano Ronaldo, mais esforçado. E, para mim, de atleta, o Cristiano Ronaldo vence. Sim. Embora o Messi, eu também acredito, tenha mais talento. Sim, mas como atleta total. É só você ver uma coisa. O Cristiano Ronaldo, ele mesmo falou, ele não tem o talento nem perto que o Messi tem. Mas ele se esforçou tanto que ele chegou lá e ficou nessa dualidade. Através do esforço. E algumas vezes ele superou. Com certeza. Hoje, não mais, porque a gente está falando de um esporte
de alta performance. Então a idade chegou, ele não tem mais o físico que ele tinha. Sim. Mas ainda assim tá fazendo gol pra caramba. Tá jogando, pela idade dele. Tá jogando. Tá jogando que eu hoje, com menos idade, não consigo jogar. Nem perto. Nem perto. Nem em termos de tempo, né? Digo nem qualidade. Aí nem eu concordo com você aqui. Então, o treinamento de inteligência emocional é para todo mundo, não é só para quem é líder de equipe. Ele funciona para qualquer pessoa. É para todo mundo. O inteligência emocional é desde o dono até lá o operacional. A grande armadilha que acontece com o dono de empresa é que o dono, normalmente, ele quer treinar o seu time. O dono, ele quer inteligência emocional para o time. É como se ele não precisasse. Quem precisa é o time. Mas é aquilo. Mas esse é o chefe. O time é a cara do dono, é a cara do líder. Então, se o time não performa, é a cara do líder. Se o time performa, parabéns, é a cara do líder. Então, olhar para o seu time e reclamar do seu time e falar que o seu time não performa, cara, mas isso o seu time é a sua cara. Tá reclamando virado para o espelho. Exatamente, olhando para o próprio espelho. Então, às vezes, o dono acha que o time precisa de inteligência emocional. Ele não percebe que é ele quem está precisando. Porque se ele tivesse inteligência emocional, ele montaria um time melhor, um time campeão, um time mais capacitado. E, principalmente, ele iria tolerar menos coisa. Ele não iria tolerar atraso, ele não iria tolerar comportamentos inadequados, que muito dono tolera. Ele não iria tolerar resultados ruins, porque tem muito dono de empresa que tolera resultados ruins. Cara, primeiro mês, fechou no negativo, a gente até entende, faz parte do jogo. Segundo mês, seguida, consecutiva, fechou no negativo de novo, peraí, liga o sinal de alerta. No terceiro mês é intervenção. No terceiro mês negativo, você tem que fazer alguma coisa. Isso não é normal uma empresa ficar 3 meses fechando no negativo. E muitas das vezes o dono tolera isso. Tem dono, por exemplo, que não consegue mandar o funcionário embora. Ah, mas tem 15 anos de empresa, mas tem não sei quanto de empresa, porque é meu amigo, fulano de... Cara, você não está pronto para ter uma empresa, então. Não tá. E a inteligência emocional, ela atua exatamente nisso. Ele vai deixar o dono muito mais focado no negócio, muito mais disciplinado, tolerando menos coisa, impondo limite, sem esse tabu. Tem gente que não consegue dizer não, tem pessoas que não conseguem negar. Isso tudo é emocional. No momento que você cura o seu emocional, você consegue falar não, consegue pôr limite, isso para você tá tudo bem. E consegue demitir um colaborador sem que aquilo te fira pessoalmente, separar as coisas. Ele é uma pessoa, mas ali é uma relação profissional e desligamentos vão acontecer, é inevitável. Vão acontecer, se não entrar na cultura. Hoje, na Febracis, a gente contrata devagar e demite rápido. Sim. A gente, com 3 meses, a gente já pode demitir um funcionário se a gente entender que ele não tem a cultura, se ele não obedece, não tem os soft skills necessários, a gente já demite muito rapidamente. Errar faz parte, mas tem que errar rápido. Exatamente. Eu concordo com essa frase. Errar rápido. Se você prolongar o erro, ele fica pior. Com certeza. E para mandar embora depois fica muito mais complicado. Muito pior. Né? Não só com o colaborador, no geral. O erro se resolve rápido. Com tudo. A gente é empresário, a gente foca muito nessa parte de empresa, né? Nossa conversa em si vai muito para esse lado. Mas a inteligência emocional, ela serve para marido, para esposa, com os pais, com os filhos, com todos os nossos relacionamentos, amizades. É para tudo na vida. Então, eu volto a dizer, busque Deus acima de todas as coisas e, abaixo disso, busque inteligência emocional mais até do que conhecimento técnico. Você quer ver uma coisa que a mim também me ajudou muito, a inteligência emocional, o método CIS, com relação a... Me fugiu a palavra aqui agora, mas expectativa. Você passa a não nutrir expectativa, nem com as coisas e nem com as pessoas. Porque toda expectativa ela vai ser frustrada. Porque a expectativa sempre é mais alta do que vai acontecer. Então eu parei de nutrir altas expectativas em relação às coisas e às pessoas. Se você se sentir bem com isso, porque eu também tenho um pouco disso. Eu não crio muita expectativa. E isso é como se fosse um alinhamento natural, né? Eu não crio muita expectativa. Então, se vier algo muito bom, cara, é ótimo. Caramba, eu gostei bastante. Mas se for ruim, eu não me frustro. Se for ruim, eu não me frustro. Eu acho que é um autoalinhamento que a gente faz. Não vou dizer que isso é bom ou ruim, até porque não tem um manual para dizer o que é certo e errado. Mas isso é uma coisa interessante, porque talvez as suas emoções ficaram mais equilibradas. Sim. Tem gente que talvez eleva muita expectativa em cima do outro por uma carência emocional. Pessoas querem ser reconhecidas, pessoas querem ser vistas. Então, pela essa carência emocional, por essa necessidade de ser reconhecida e vista,
ela talvez crie uma expectativa que não existe. E ela pode acabar se frustrando e por isso que é importante se conhecer. Sim. Porque quase sempre a expectativa vai ser frustrada. Vou usar um exemplo banal aqui, um filme. Se você for com a expectativa lá em cima, você não vai achar que ele foi tão bom quanto... Se o filme não entregar, né? Não, mesmo que entregue. Mesmo que o filme entregue. Mas como você foi com a expectativa tão alta, ele não te surpreende. Agora, quando você vai assistir um filme que a tua expectativa é 0 e ele é muito bom... Você vai ficar mais aberto, né? Porque vai acontecer. Isso eu acho que é mais ou menos por aí. Assim, vamos falar aqui agora um pouco mais dentro da empresa, da Febracis. O método CIS é uma marca registrada da Febracis. E na prática, o que faz ele ser tão poderoso para gerar mentalidade, mudar a mentalidade, né? Gerar mudanças na mentalidade tão grande de pessoas, empresários ou não? Excelente pergunta, tá? Eu acredito que seja a curiosidade de muita gente. E para isso eu vou te dar 2 pontos aqui. O primeiro ponto é que uma mudança comportamental, ela só vem através das emoções. E a única forma de você mudar uma emoção, conversar com uma emoção, é através de uma outra emoção. Emoção conversa com emoção. Por que eu estou falando isso? Se você faz um treinamento de um concorrente, nada contra plataformas online, tá? Mas um treinamento de inteligência emocional numa plataforma online, ela fica racional. Você vai saber o conceito. O que é inteligência emocional? Você vai saber a teoria. Você vai saber até a aplicação prática. Aplica nisso, nisso e naquilo. Ok, mas qual é o nível de mudança que a razão traz para a sua vida? Não é nada. Nada. Eu saber que eu tenho que ser mais empático não me torna mais empático. Eu saber que eu deveria controlar minha raiva, ser mais paciente, não me faz paciente. O método CIS, ele faz você sentir essas emoções. No método CIS, você vive essas suas emoções. Então, no método CIS, vai ter picos em que você vai ficar muito feliz, muito alegre, com muita esperança, você vai vibrar, você vai declarar, você vai visualizar coisas boas, sonhos e viver aquilo, vivenciar emoções muito altas. Mas o método CIS vai ter momentos reflexivos, em que vai te jogar com uma emoção lá para baixo. Você vai ficar, talvez, triste, chateado, reflexivo. Você vai rever sua vida, os seus comportamentos. Você vai começar a se questionar, será que a forma com que você está vivendo hoje, ela condiz com aquilo que você gostaria? E ela vai ter momento que as pessoas choram demais no treinamento. Então, as emoções estão à flor da pele. Então, o método CIS, ele traz emoção. E é por isso que a gente consegue extrair o melhor resultado. Porque emoção conversa com emoção. O concorrente que quer dar um treinamento desse de forma online não tem o mesmo impacto. Não. E o segundo ponto é que o método CIS, por mais que tenha emoção, ele não é um treinamento motivacional. Está longe disso. Tem ciência, tem neurociência. A gente faz reprogramação de crença, a gente reprograma as sinapses neurais. Tem todo um estudo antropológico, fisiológico, anatômico. Tem ciência envolvida. E é por isso... Neurociência, física quântica. Tem tudo, amigo. Então, assim, quando você junta a ciência, aquilo que foi estudado, aquilo que foi validado, aquilo que foi comprovado, e você consegue extrair a emoção do ser humano, o resultado é incrível. E a gente tem resultados do método CIS de 3, 4 dias mudando a vida de uma pessoa que ela está 2, 3 anos tentando mudar e não consegue. E assim, eu quando eu fiz sozinho. Eu fui sozinho, sem ninguém da minha família. Porque justamente eu queria me conectar e faz conexão com pessoas que você nunca viu na sua vida, desconhecidas, e o Paulo estimula, a Camila, a Júlia, eles estimulam quando estão lá em cima, que você se conecte com pessoas que você nunca viu na sua vida. E isso é um outro momento que aflora todas essas emoções, sejam as mais alegres para cima, eufóricas, quanto as mais reflexivas, de você repensar na sua vida o que você fez de errado, se perdoar as pessoas que cometeram falhas com você e se perdoar pelas falhas que você cometeu com as pessoas. Eu acho que esse é o momento talvez mais introspectivo do CIS. Eu digo que o método CIS, ele me humanizou. Se eu for usar uma palavra, para mim, foi humanização. Como eu falei, que eu trabalhei embarcado em navio durante anos, fiquei 10 anos embarcado. Inclusive numa coincidência muito grande, formou na mesma turma que a minha cunhada. É verdade, a gente conversamos sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, trabalhei em navio há muito tempo. O meu perfil natural, como pessoa, eu sou um cara racional, detalhista, analítico, cético. Eu não sou de acreditar em tudo que falam. É o famoso Tom Mann, tem que só acredito vendo.
estudei muito física quântica, teoria da relatividade, teoria das cordas e coisas que pessoas nem sabem que existem. Então, eu sou muito dessa área do estudo, muito racional. Eu vim da área da engenharia, então é muito número, é muito lógica, é muito física. E quando eu entrei no mundo das emoções, cara, isso para mim era um mundo completamente diferente, sabe? Eu achava que inteligência emocional é não ter emoção, ou não sentir, ou bloquear. Então, no momento em que eu bloqueava as emoções, eu me achava um cara emocionalmente inteligente. Eu não sabia a besteira que eu estava fazendo. Inteligência emocional não é nada disso. Não é não sentir, isso não existe. Nós somos seres emocionais e não racionais. Então, a inteligência emocional ela me humanizou. Ela trouxe exatamente esse ponto que você comentou, de olhar nos olhos, dar um sorriso, me colocar no lugar do outro, parar tudo que eu estou fazendo, olhar para a pessoa e escutar. A gente chama isso de V0. Eu aprendi até mesmo de coração com coração. Ao invés de eu estar aqui no celular, falando, cabeça baixa. E tem gente que com essa ignorância, não pode falar, eu estou escutando. Cara, isso é uma ignorância de quem não sabe nada de inteligência emocional, nada de pessoas. As pessoas querem atenção, então eu aprendi isso. Eu era esse cara assim, esse cara mais bruto, mais rude, mais egoísta, mais rústico talvez. Só que a inteligência emocional me humanizou. Então hoje, com a minha liderança, eu sou capaz de parar, olhar nos olhos do meu colaborador, olhar das pessoas à minha volta, familiar, ficar com o coração aberto, dar um sorriso, de fato estar presente com tempo de qualidade, e isso faz total diferença. Isso é muito engrandecedor, e eu comecei fazendo isso não dentro de casa, mas eu comecei fazendo isso fora de casa, com estranhos. Olhar uma pessoa que eu nunca vi, dar um abraço, eu não abraçava ninguém. Minha mãe falava que eu dava 2 beijos nela no ano, né? Que um aniversário dela, o outro era o Natal. Então, eu beijava minha mãe 2 vezes ao ano. Hoje, todas as vezes que eu tô com a minha mãe, eu abraço e beijo. E me humanizou. Acho que a palavra que serve para mim foi humanização. Para mim também. Você falou do V0, a gente estava conversando aqui antes. Eu tive a oportunidade muito boa, quando eu fiz o CIS, do Paulo fazer o V0 comigo. Parece que ele está olhando dentro da tua alma. Parece que ele sabe tudo da sua vida. É impressionante. O olhar tem um poder muito forte. Sim. Né? E a ponto de constranger. Assim, do jeito que ele faz. Não um constrangimento ruim, mas você fica meio envergonhado. É um troço meio louco. Mas é o que você falou. Eu acho que assim, essa coisa... Você tá com quantos anos? Hoje estou com 36. Eu tenho 36 também. Eu sou de maio de 89. Nasci 89. A nossa geração, ela foi ensinada, ainda mais como sendo do sexo masculino, a não ter emoção e não manifestar emoção. Beijar, abraçar, não podia. Acho que isso é um pouco... Isso está sendo desconstruído. E foi desconstruído em você, foi desconstruído em mim. A gente passou a usar a emoção ao nosso favor. E não usar ao nosso favor para manipular ninguém, não, mas para ser pessoas mais empáticas. Isso melhora muito a vida. Para sermos pessoas melhores, né? Em todas as áreas. Assim. Para si, principalmente. Porque isso é bom para quem faz, para quem mudou. Você passa a ser uma pessoa melhor para você. Completamente. Eu continuo sendo uma pessoa naturalmente quieta, calada, introvertida, porque essa é a minha essência. Eu sou assim. Mas quando alguém para conversar comigo e vê... Cara, o Emerson, ele às vezes parece muito quieto, parece que ele não quer se envolver. Essa é a primeira impressão. Mas depois que a gente começa a ter um contato, eu olho nos olhos e dou um sorriso e dou atenção, eu começo a desconstruir isso. Então, isso para mim foi algo extraordinário, porque eu melhorei meu network, eu melhorei minhas amizades, eu melhorei os grupos que eu frequento, os lugares que eu frequento, os acessos, melhorei minha liderança, melhorei minha gestão, melhorei enquanto filho, melhorei enquanto marido, melhorei enquanto gestor, líder, enquanto funcionário mais obediente. Eu melhorei em todas as áreas. Então, a inteligência emocional ele é algo necessário nos dias de hoje. E se você me permitir ainda, falar de um livro chamado Outliers. Né? Outliers, na tradução, são os fora da curva. Nada mais é do que foi o Michael Gladwell que pesquisou isso, obviamente, um cientista lá de fora. Ele fez uma pesquisa, ele escreveu um livro, e que dentro desse livro tem o porquê as pessoas são fora da curva. Então, ele estudou os grandes empresários e os grandes atletas, pessoas que são muito fora da curva, muito acima da média. E ele quis entender por que algumas pessoas se tornam fora da curva
se tornam outliers e por que a grande maioria não consegue. E um do capítulo do livro mostra um estudo feito com crianças em que foram feito um teste de inteligência cognitiva nas crianças. E eles mapearam quem eram os mais inteligentes, quem eram os menos inteligentes. Eles acompanharam esse grupo de crianças durante 30 anos. E depois eles identificaram quais aqueles que tiveram sucesso, prosperidade financeira no casamento e quais aqueles que não tiveram. E eles descobriram que os mais inteligentes não foram as pessoas que estavam ganhando mais e tinham os melhores cargos e os melhores salários. Não eram. Às vezes a pessoa estava no meio, ou então cognitivamente não era o mais inteligente. Isso levantou uma pergunta. Bom, se não é a capacidade intelectual e cognitiva que faz a pessoa prosperar, o que faz então? E nesse estudo, mais a fundo, eles identificaram que o que faz uma pessoa ter sucesso ou não é justamente as relações humanas. Pessoas que se conectam melhor com as pessoas, pessoas que geram network, pessoas que fazem mais negócios, não procrastinam, são disciplinados. Ou seja, pessoas que têm inteligência emocional. Então, o sucesso hoje já foi comprovado, estudado, que não tem nada a ver com a sua parte cognitiva e intelectual. Tem a ver com a parte emocional, a sua parte relacional. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, tá aí. Porque eu me considero um pouco nerd. Eu, 19 anos, eu passei em todos os concursos públicos que eu fiz. Passei para a AFA, Escola Naval, EFON, 2 vezes passageiro de aeronáutica, passei para engenharia mecânica na UERJ, engenharia elétrica na Cefet. Então, assim, eu passei para muitas provas aos 19 anos. Me formei sempre entre os primeiros da turma. Ensino médio eu fui o segundo da turma. Faculdade eu fui o de 200 e pouco, eu fui o 10º da turma. Eu sempre estive entre os primeiros. Intelectualmente, eu sempre me considerei uma pessoa acima da média. Aí eu posso estar enganado, obviamente, mas isso aí é uma questão que Mas os contradados... pegando pelos não há dados... argumentos, pelos dados é fato. Exatamente. Fora as coisas que eu consigo pegar, autodidata, de estudar, coisas que pessoas sem dificuldade, lógica, assim, eu consigo pegar de uma maneira muito rápida. Então, o intelectual, eu sempre me considerei acima da média. Só que os meus resultados estavam na média ou até abaixo dela. Eu não conseguia entender isso. Por que pessoas que estudam menos do que eu, pessoas que sabem menos do que eu, claro, na minha comparação, por que elas têm mais resultado financeiro, prosperidade, um casamento melhor e eu não tenho? E aí eu fui descobrir que o que me faltava era inteligência emocional. E aí quando junta os dois, irmão? Aí esquece. Se a pessoa que naturalmente já tem uma cognição boa, cognição elevada, quando estuda inteligência emocional, eu digo que ninguém para essa pessoa. Não, nunca mais. É um clichê, mas é um foguete. É um foguete. A gente poderia dizer que foguete não dá ré, mas agora dá ré, né? Elon Musk acabou com o nosso estado. De que foguete agora dá ré. Mas cara, a gente fica, parece que tá chovendo no molhado, parece que tá falando a mesma coisa, mas é o foco, é o que vai fazer a pessoa ter sucesso ou não. E assim, network, pessoas com quem você se conecta é importantíssimo. O Paulo fala muito isso. Cara, vai andar com a opção de pessoa... É chato isso que eu vou falar aqui agora, mas andar com a opção de pessoa que não tem sucesso, que leva uma vida sem propósito, você vai ser igual. Então, se junta a pessoas que têm o mesmo objetivo, que querem sucesso, você vai alcançar. É inevitável. Tem aquela famosa frase, né? Que a minha avó já falava, diga-me com quem andas, que direi quem tu és. E isso... acho que é o ditado mais assertivo da face da Terra. E tem uma mais pesado. Quem com porco, quem farelo come, quem com porcos anda, farelo come. É uma coisa assim. Mas que também é isso. E isso realmente acontece, né? Sim. Se você anda com 5 milionários, você vai ser o 6º. Se você anda com 5 pessoas que estão destruindo sua própria vida, você vai ser a 6ª pessoa que vai destruir sua própria vida. É inevitável. A gente fala muito que no crescer e contribuir. Então, existem mesas que a gente senta para crescer, para prosperar, para aprender, para absorver coisas novas, para o nosso crescimento. Então, nós temos que estar nessas mesas com pessoas prósperas, com pessoas com mentalidade próspera, pessoas que pregam coisas boas, né, de amor, abraço. A gente tem que estar nessas mesas. Esse é o nosso crescer. A gente absorve e cresce. E vai ter mesas que nós vamos sentar que aquela mesa talvez não vá contribuir nada para a nossa vida, mas ali é o nosso momento de contribuir com eles. É a gente transbordar na vida de outra pessoa aquilo que a gente aprendeu. E nós temos que aprender a dosar esse tempo. Porque se eu fico só crescendo e não contribuo, eu também vou chegar numa limitação.
E se eu estou numa mesa que eu só contribuo, eu sou o melhor da mesa, eu sou o que ganha mais, eu sou a referência. E eu fico o tempo todo ali, primeiro, o ego vai bater, porque eu vou achar que eu sou melhor do que os outros, e ali eu não vou crescer, porque eu vou chegar no meu limite, eu só estou contribuindo, eu não estou crescendo de lugar nenhum. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, tem que ser feito com muita sabedoria, lugares que eu vou me alimentar para crescer e lugares que eu estou só para poder ajudar outras pessoas. Até mesmo porque isso é bíblico, né? Exatamente. É fé e obra. É isso. A fé só pela fé não se sustenta e a obra sem fé também ela é em vão. É morta, né? É morta. Tem que ser os dois caminhando juntos. É um princípio, né? E assim, a gente já falou um pouco aqui, mas voltando nessa coisa da cultura, que eu acho que é importante a gente falar, o quanto o método CIS, o quanto os treinamentos da FebraCIS, o quanto que não tem só o CIS, que tem uma jornada gigantesca, o quanto que isso ajuda nesse processo para as empresas e pessoas, mas vamos falar um pouco mais de empresa, que a gente está falando de cultura, que não tem uma cultura positiva, uma cultura forte estabelecida na sua empresa, o quanto que a jornada da FebraCIS ajuda a criar, implementar essa cultura vencedora dentro de empresas, e o quanto que referências para vocês, por exemplo, como o Paulo, influenciam nessa cultura dentro da tua própria unidade? Bom, a FebraCIS ela é uma escola de negócios. E como uma escola de negócios, nós temos treinamentos empresariais e na nossa grade de treinamento, a gente tem um treinamento para cada dor que o empresário possa ter. Então, nós temos o método CIS, que é o nosso carro-chefe, que é a inteligência emocional, que todas as empresas precisam, mas nós também temos um treinamento de liderança, para ensinar a pessoa a ser líder, extrair o melhor do outro. Nós temos ferramentas para isso. Nós temos, por exemplo, inteligência financeira, para o dono, empresário, gestor, aprender a lidar com o dinheiro, porque às vezes ele faz dinheiro, mas será que ele gasta muito? Será que ele guarda? Será que ele investe? Multiplica? Nós temos treinamento, por exemplo, de gestão de pessoas, para entender sobre pessoas. Temos treinamento, inclusive, de oratória, para que a pessoa possa se comunicar melhor, dar uma palestra melhor, uma apresentação melhor. Então, nós temos a nossa grade de treinamento, ela é feita para ajudar o empresário, para ajudar o gestor nos pontos específicos. Então, nós ajudamos pessoas e desenvolvemos pessoas com a nossa grade de treinamento. A segunda pergunta que você fez em referência ao Paulo para a gente, o Paulo ele é o criador de tudo isso. Então, o Paulo ele criou a FebraCIS, o Paulo fundou a FebraCIS, o Paulo implementou a cultura da FebraCIS e ele transborda essa cultura para as franquias. Eu sou franqueado, né, responsável pelo território do Rio de Janeiro, junto com a minha sócia. Nós somos franqueados e o Paulo transborda a cultura para nós. Então, nós seguimos um direcionamento, seguimos uma visão e implementamos uma cultura que vem de cima para baixo. Então, existe uma cultura lá com o Paulo Vieira, com a matriz, com o que ele gere, e isso acaba vindo para nós. E eu vou dar um exemplo para o pessoal entender. Os nossos valores têm lá princípio judaico-cristão e alguns outros valores. Então, toda manhã, nós fazemos o nosso rotineiro. Como o nome diz, rotineiro é uma rotina, isso é feito todos os dias. Então, todos os dias, nós reforçamos a nossa cultura. A gente reúne todos os colaboradores, fazemos uma grande roda, fazemos uma oração, declaramos o nosso dia, o resultado que queremos ter. A gente declara, porque nós já acreditamos no poder das palavras. Nós temos fé para isso. Nós fazemos a leitura da nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Quais são os nossos valores? Nós temos 12 chaves de excelência e todos os dias os líderes, eu, minha sócia, junto com todos os colaboradores, nós, nessa rotina, né, a gente lê isso em voz alta, a gente declara isso em voz alta. Isso é um reforço da cultura. Isso acontece de manhã. Ao longo do dia, a gente reforça a cultura com determinados comportamentos que a gente não tolera. Isso aqui você não pode fazer. Isso não pode. Ponto, acabou, tá errado. A gente, com resultados ruins, a gente também não tolera. O teu resultado não está bom. O que você pode fazer para melhorar? Como que a empresa pode te ajudar para você performar mais? Então, o nosso dia a dia, a cobrança, os limites, as ajudas, tudo isso já faz parte da cultura. A cultura do treinamento, a gente treina os nossos colaboradores. Todos os dias, nossa equipe comercial faz ligação de treinamento, que é o roleplay. Então, tudo isso está na nossa cultura. E isso é algo que vem de uma cascata de cima para baixo.
O Paulo traz isso para nós levamos isso para nossos colaboradores. Nós somos altamente cobrados e nós também cobramos bastante. E com isso tudo, todos os seus, além dos seus colaboradores, os seus mentorados também vão estar imersos numa cultura, para eles estabelecerem uma cultura dentro da empresa deles. Eu acho isso também muito importante. E aí que você falou, a palavra tem poder. Inclusive, isso, além de ser bíblico, é científico. Aquilo que você fala, você programa o teu cérebro para só enxergar aquilo durante o dia. E tem que ser diário. Todo dia. Diário. A programação cerebral é diária. Eu acho isso sensacional. E essa coisa da cultura. Vocês estão mudando, é o que eu falei, vocês estão mudando as empresas, estabelecendo cultura de sucesso onde não tinha. Por exemplo, a gente acaba esse efeito cascata. O Paulo passa para a gente passa para os colaboradores e para os nossos mentorados. Então, eu tinha uma mentorada minha com uma empresa de refrigeração e eles implementaram a cultura. Então, todos os dias eles implementaram esse rotineiro, eles criaram a missão, visão, valores, começaram a declarar também. E foi tão legal o feedback, porque eles vieram para mim numa das nossas conversas, nossos encontros, falaram: Emerson, os nossos colaboradores estão pedindo isso. Quando não tem, e aí, será que vai ter hoje? Isso é muito legal. Olha quão legal é isso, cara. Isso é muito legal. E você vai ver o resultado deles, melhorou. Vamos botar aqui, para quem é cético ainda, se não acredita, é só olhar o faturamento. Aumentou o faturamento, aumentou o lucro de uma empresa por uma implementação de cultura. Porque a cultura ela já existe. A cultura ela existe. Tem que saber que cultura é essa. É uma cultura de produtividade ou uma cultura de improdutividade? Toda empresa tem uma cultura. Exatamente. É uma cultura de que todo mundo chega no horário ou a cultura de que todo mundo chega atrasado? A cultura ela existe. A questão é qual é a cultura que eu quero viver dentro da minha empresa. E cabe ao líder, gestor, modificar essa cultura, colocar uma cultura nova e implementar a cultura de acordo com a visão dele. Por isso que não adianta falar mal dos colaboradores. Os colaboradores são reflexo do dono. Sim. Então a gente bate muito nisso, a gente fala muito isso para o empresário. Às vezes o empresário procura a gente assim: Emerson, pelo amor de Deus, ajuda a minha empresa. Eu falei: ajudo, vem fazer curso comigo. Não, faz um curso para minha equipe. Eu falei: não adianta fazer um curso para sua equipe se o problema não está na equipe, está no líder, está no dono. Então o dono tem que se qualificar primeiro. Depois ele transborda isso para a equipe dele. E aí sim, depois que o dono entender a cultura, a gente entra no operacional, a gente ajuda. Mas o primeiro tem que ser o dono, senão não adianta. Senão você vai lá no operacional, vai fazer um belo de um trabalho, não vai funcionar, ele vai vir para você, vai reclamar e vai ser uma propaganda negativa sua, porque não funcionou. Vai dizer que não deu certo o treinamento, né? Dizer, não deu certo. É exatamente isso. A gente sabe que é assim que acontece. E fica fazendo, e nunca nenhum dá certo. Sempre é a empresa do treinamento, o treinador, o mentor, o coach que está errado. É exatamente isso. Infelizmente acontece. Assim, vou deixar você falar uma mensagem agora um pouco mais direta. E para quem está... A gente, você falou, a gente acaba falando muito do lado empresarial. E para quem está começando a empreender, mas ainda se sente inseguro, está naqueles primeiros passos, qual o conselho que você daria sobre preparo, propósito e resiliência? Como você falou, a primeira palavra eu gostei, preparo, né? O empresário, na sua grande parte no Brasil, ele não se prepara para abrir uma empresa. Ele simplesmente abre na aventura, ou porque ele foi mandado embora e se viu obrigado a abrir alguma coisa, fazer alguma coisa, e até deu certo, até certo ponto, ou ele herdou do pai, da mãe, da família, e até aí não tem problema algum. A questão é, em que momento esse empresário ele vai se preparar para tocar o negócio? Porque não adianta nada você ser o melhor cozinheiro. Se você abrir um restaurante, você vai quebrar. Você não tem que ser bom na cozinha, você tem que ser bom em gestão. Você tem que ser bom em pessoas. Você tem que saber ler uma DRE. Você tem que controlar um fluxo de caixa. Você tem que saber lidar com as pessoas, contratar certo, colocar as pessoas certas nos lugares certos. É isso que faz o grande gestor. É isso que faz o resultado. Saber comprar, o que comprar, quando comprar, qual quantidade comprar. Exatamente. Então, tudo isso é muito mais... Como é que eu vou dizer? Mais importante do que o saber fazer operacional. Quer dizer que o melhor vendedor, o cara que vende tudo, capaz de vender tudo, se ele for o dono, um gestor de uma equipe de vendas, a equipe vai performar? Talvez não. Vou te falar uma coisa, no meu segmento, no meu negócio em específico, muitos bons vendedores ganharam muito dinheiro, porque hoje o mercado não está tão aquecido para nada, mas existia um momento que o mercado estava muito aquecido, o vendedor de carro ganhou muito dinheiro
e foi abrir loja de automóvel. 90% ou mais quebraram e voltaram a ser vendedor. Porque a mentalidade dele, as habilidades, as capacidades dele é para um vendedor, não é para um gestor. Sim. É completamente ele diferente. até podia ser, se ele estudasse, se aprimorasse. E aí o vendedor, quando vira gestor, ele quer saber só da venda, do número da venda. Porque quando ele era vendedor, ele queria saber só do número da venda, de quantas vendas fez. Mas quando ele é gestor, tem que saber de quanto que aquela venda deixou de margem de lucro, e não só número. Ele tem que saber de markup, saber de margem de contribuição, saber de precificação. Então é uma outra habilidade. E assim, se a gente for pegar na mesma coisa, muitos bons vendedores, não estou falando nem como dono agora, foram ser gerentes, gestores e também não deram certo. Porque também não tinham as habilidades necessárias. Aí você perde um bom vendedor e ganha um péssimo gerente. E no final vai ter que mandar embora. Vai. Porque você não pode retroagir o cargo dele. E é o que acontece na questão do preparo, né? O colaborador ele tem que entender que ele não tem que ser gestor para estudar gestão. Ao contrário. Primeiro ele estuda gestão, primeiro ele se capacita para depois galgar esse cargo. Então, a nível de preparo, é isso. O empresário brasileiro ele se prepara muito pouco, ele investe muito pouco nele, no conhecimento dele. O dia que ele virar essa chave, que ele entender que o maior ativo que ele tem é o seu próprio conhecimento, ele com certeza vai começar a prosperar cada vez mais e mais. Então, esse é o primeiro ponto. É a questão do preparo. Tem que se preparar sim, tem que fazer curso, tem que investir, tem que buscar alguma coisa que você não saiba. Tem uma frase do Paulo, linda, né, que diz o seguinte: o que você não tem é por aquilo que você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. E o que você sabe hoje fez você chegar até aqui. É o que você ainda não sabe que vai te levar para o próximo nível. A pergunta é, o que eu ainda não sei? Por que eu ainda não rompi? Por que eu ainda não cresci? O que eu tenho que aprender? O que me falta aprender? O que me falta melhorar? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Sim, e a maioria dos empresários do Brasil, é o que você falou, eles são muito amadores. Muito amadores, estão muito focados no operacional e menos no tático e na parte ali de olhar o seu negócio do alto. Estão muito mais focados em focar no operacional, porque era o que ele sabia fazer, de maneira muito amadora. E aí, quando a empresa começa a crescer para um rumo, ele não consegue mais administrar, porque está muito grande. E se ele não está gerindo e administrando, quem é que está gerindo e administrando? Espaços não ficam vazios. Não. Enquanto o dono está no operacional, resolvendo algum tipo de problema, apagando incêndio, existe alguém tomando decisões por ele em outros setores. Sim. Porque ele não está lá. Então, são funcionários. E será que essas decisões vão ser as melhores decisões, as mais assertivas? Quase sempre que não. É porque eu acho o líder, o chefe, o líder, o dono da empresa, né? Ele tem que estar fora, ele não tem que estar no operacional. É 10% de operacional. Um ou outro ali que ele tem que fazer. Por exemplo, no meu negócio, é um amigo que chega, que quer ser atendido por mim, porque está acostumado, sempre comprou comigo. É uma outra coisa. O resto é tático e olhando o negócio, gerenciando. E aí eu tenho um amigo que fala uma coisa, ele tem uma loja de automóvel e ele desenvolveu dentro de um MBA um sistema que ele criou para usar na empresa dele e agora ele expandiu para várias outras lojas de automóvel, que chama Autoconf, meu amigo Rodrigo Belo, da Belo Carros lá de Curitiba. Ele falou que ele era um empresidiário. Ele estava full no operacional do negócio dele, apagando incêndio, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para viajar, não tinha tempo para lazer. Ele saiu disso, criou esse sistema e hoje ele consegue ter uma vida de muito mais qualidade, não estando preso dentro da própria empresa. Exatamente. Então ele saiu, né, do empresidiário, ele se libertou. Agora ele pode tirar umas férias que a empresa vai continuar rodando sem ele. É isso. E ele consegue hoje. Até para isso, até para fazer essa mudança tem que ter inteligência emocional. Porque muitas das vezes é o ego sendo alimentado. Quando o empresário ele tá ali na empresa, vê algum problema e ele resolve, isso alimenta o ego dele. Caramba, o que seria dessa empresa sem mim? Essa empresa não pode ficar sem mim, eu resolvo tudo, exatamente. Então isso é uma falta de inteligência emocional absurda. E tem o outro lado da moeda também, que ele também fala isso, vou dar crédito ao Rodrigo de novo, que delegar não é delargar. Também não é abandonar 100% do teu negócio, senão ele também afunda.
Você tem que fazer o follow-up, né? Delegar é você responsabilizar alguém. Sim. Então você vai dizer, fulano, você é responsável por implementar tal coisa, pela tarefa tal, e de tempos em tempos você vai fazer o follow-up. E aí, você fez? Como que você fez? Como é que foi o resultado disso? Então isso realmente é importante. E assim, entrando agora um pouco mais num assunto prático, e aí a gente falou de Método CIS, de Paulo Vieira, de Febracis, e aí agora, nesse mês que nós estamos, de novembro, está no início de novembro, vai ter o Método CIS aqui no Rio de Janeiro, vai ser lá no Rio Centro, né? Queria que você falasse um pouquinho mais, do dia 27 a 29 de novembro. Exatamente, no dia 27 a 29 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, no Pavilhão 4, o Paulo Vieira vai estar junto com a Camila Vieira para aplicar o Método CIS de forma presencial. Então, isso é bom para quem é carioca, fluminense, para quem mora no Rio de Janeiro. Essa é a nossa chance, é a nossa oportunidade de poder participar do Método CIS com Paulo Vieira e Camila Vieira, porque a gente acredita que ele vem uma vez ao ano, mas a gente não pode garantir isso. Então, a gente não sabe se ele vai vir no que vem. Então, talvez seja essa última oportunidade que o povo carioca tem de poder assistir o Paulo Vieira. Assim, e você, que também é do Rio de Janeiro, que também não é a última edição presencial, não é, Emerson? Vai ser a última presencial desse ano. Desse ano. Ano que vem, a gente não tem o calendário ainda, não sabemos onde vai ser, mas desse ano vai ser a última presencial, então é a nossa oportunidade, é a nossa grande chance. É a oportunidade de você fazer o Método CIS, mudar a sua vida como eu mudei a minha, como o Emerson mudou a dele. Assim, é ciência, não é achismo, não é fórmula mágica, igual a gente estava falando. E assim, fala um pouquinho mais do Método CIS para quem... Acho difícil alguém não conhecer. Não, mas tem. Tem gente que não conhece, né? A gente vive numa bolha, né? É. Na nossa bolha, todo mundo conhece o treinamento. Mas quando eu pergunto lá fora, nem todos conhecem. O Método CIS é um treinamento de 3 dias, é imersivo. Então a pessoa vai chegar 9 horas da manhã e vai ficar até 10. Lembrando que o Método CIS ele passa das 10, ele vai até de madrugada. Então, no último dia. No último dia, bem tarde. Ou bem cedo. Ou bem cedo, depende do ponto de vista. Mas ele é feito de forma proposital. Existe um porquê essa carga horária extensa. Então, assim, o Método CIS ele vai acontecer no Rio Centro. Temos hotéis perto, tem o hotel ali dentro, tem hotéis em volta. Então, é na Barra da Tijuca, ali em Jacarepaguá, então no local seguro. Então, o Método CIS ele é o último do ano. É a nossa última oportunidade para começar 2026 com o pé direito. Até a gente fugindo até um pouco do assunto, mas 2026 vai ser um ano desafiador para muita gente. A gente sabe que o governo está gastando demais. Quem vier a ganhar a eleição vai ter um problema muito sério em relação à dívida pública, que está muito alta. Então, assim, vamos precisar de inteligência emocional em 2026, porque o Brasil está prestes a viver talvez a sua pior crise econômica. E se nós não estivermos emocionalmente preparados, nós vamos sucumbir com essa crise. E o resultado vai ser desastroso. Sim, e é inevitável. Realmente, a gente está na beira de uma crise econômica talvez que a gente nunca viu. E, assim, quem não tiver muito bem estabelecido, empresários vão fechar portas, empresas vão acabar, a economia vai dar uma reduzida. Mas quem sobreviver também, pós-crise, vai surfar uma onda boa, porque a gente vai ter diminuído as ofertas, digamos assim. E precisamos de inteligência emocional para poder lidar com esse cenário adverso. Sim. Cada vez mais nós vamos precisar disso. Vai ser a maior habilidade, já é a maior habilidade, né, que qualquer ser humano pode ter, inteligência emocional. Só que agora a gente tem uma certa urgência. Antes era uma habilidade extremamente necessária, uns buscavam, outros não. Agora aquele que não tiver vai ficar fora do mercado e, infelizmente, não vai ser legal. Inclusive, eu acho que esse tipo de ensinamento ele tinha que ser base de escola. Na minha opinião, claro que com as devidas proporções e para cada idade tem que ser falado de uma maneira. Mas eu acho que inteligência emocional e inteligência financeira devia ser obrigatório nas escolas. Concordo 100%. Concordo, tem que ter nas escolas. Algumas escolas já têm esse projeto. Sim, só que a gente sabe só que são para escola para pessoas de poder aquisitivo elevadíssimo. Exatamente, mas já tem aula de inteligência emocional, inteligência financeira e é primordial, sim. Sim, eu sei que na escola do meu filho ele veio me falar todo empolgado que a professora ensinou para ele o que era
Previdência privada. Que legal, que bacana. É bom de saber isso, né? É bom saber, porque a gente é polêmico o que eu vou falar aqui agora, mas a Previdência Pública e o INSS é uma vergonha. Isso aí eu não acredito mais, né? Já tá. Só que você, é obrigado a contribuir. É obrigatório. E muitas vezes, aí não vou falar nem do empresário, mas o colaborador que tem sucesso, ele é obrigado a contribuir sobre o teto. Para quando chegar a se aposentar, receber uma mixaria. Uma mixaria, que não condiz com o que ele contribuiu. Porque contribui todo mundo numa única conta que quem administra é o governo. É um problema, né? A gente fala que tem INSS, quer dizer, isso nunca será suficiente. Ou nunca será seu. Também. Essa eu não tinha escutado, mas também serve. Isso nunca será seu. Cada vez mais estão empurrando a idade mais para lá, a regra está cada vez mais difícil, e o brasileiro médio não vê esse dinheiro. Não vê. E 2027, a Receita está para fazer o split payment, né? Que a Receita ela vai pegar o seu dinheiro na venda. Então, no momento em que você vende, a Receita já pega o dinheiro. Isso vai reduzir o caixa das empresas, porque hoje vem 100%. Isso vai reduzir o caixa das empresas. E aí você imagina, a devolução, quando você devolve uma compra que foi devolvida, a Receita vai devolver a parte dela? Não vai. Não vai. Então, assim, para 2027 em diante, vai ser um cenário desafiador demais. Tanto a nível empresarial, quanto essa questão do próprio governo. A dívida pública está tão grande que o governo hoje não tem receita para investir em infraestrutura. Então, 2026 e 2027, nós vamos precisar, e muito, de inteligência emocional para lidar com esse desafio. Vai ter pessoas que vão lidar com quebra, vai ter pessoas que vão lidar com caixa no vermelho, pessoas que vão ter que lidar com dívidas, pegar empréstimos, pessoas vão ter que lidar com desemprego, porque empresas vão fechar. Sim. E vai aumentar o desemprego. Então, 2026 e 2027, nós vamos precisar muito de inteligência emocional. E é por isso que não dá mais para postergar. Não dá. É para ontem. É para agora. É para agora. E aí você fala assim, mas eu vou fazer esse investimento, é caro. Depende. Isso pode ser o que vai te salvar. Pois é, exatamente. Às vezes a pessoa acha que 3, 4 mil reais é caro no treinamento. Caro é você quebrar. Caro é ficar desempregado e ficar com as emoções desequilibradas. Caro é você entrar em depressão, ansiedade. Isso é caro. Sim. Agora, com inteligência emocional, com as emoções equilibradas, a adversidade vai vir. E você vai passar por ela. Você vai saber lidar com ela. Então, eu acho muito barato por aquilo que ela entrega. E assim, eu não estou falando que você não vai sentir nada, que não vai sofrer, que não vai ter momentos difíceis. Você vai sentir isso tudo. Só que você vai conseguir lidar com essas suas emoções. É mais ou menos por aí. E hoje a gente sabe que a ansiedade é o mal do século, né? Sim. Então, as doenças do século são as doenças de cabeça. É o que eu vou falar que é um pouco chocante, mas nunca se viu tanto suicídio de pessoas jovens, igual tem acontecido. Então, por isso que cada vez mais a gente precisa de inteligência emocional. 2026 e 2027, com essa crise que vai acontecer no Brasil, isso vai ser talvez o ponto de inflexão. Então, assim, passa para eles aí, Emerson, as redes sociais da sua unidade, da FEBRACI aqui do Rio de Janeiro, para eles seguirem lá, para eles verem as grades dos cursos e procurarem vocês. Perfeito, né? Para quem viu esse podcast, para quem acompanhou, para quem quer nos conhecer mais, vai no Instagram, @Febracis Rio de Janeiro. Lembrando que a Febracis é uma franquia, então vai ter Febracis em outros estados também. Nos sigam na Febracis Rio de Janeiro. E segue também o meu Instagram pessoal, Emerson Doblas. É espanhol, né? Doblas. Então o pessoal vai confundir aí, mas siga também meu Instagram pessoal, que eu falo muito sobre gestão empresarial, falo sobre finanças, investimento, inteligência emocional. Tem um conteúdo bem bacana lá para você também. E a Febracis está com quantas unidades hoje? A Febracis, enquanto holding, nós temos mais de 30 unidades. Nós temos unidade em todas as capitais do Brasil, temos unidade em algumas cidades satélites e nós temos 4 unidades internacionais, né? Que é Orlando, Boston, Lisboa e Luanda, na Angola. E a gente acredita que para esse ano ainda possa ser que abra uma Febracis na Espanha e talvez a Febracis na América do Sul aqui também. Legal pra caramba. E aí, assim, o papo foi bom, mas uma hora a gente tem que acabar ele. Parece que estamos aqui há pouco tempo, mas
já tem um tempinho considerável. E aí eu vou deixar você fazer as considerações finais, falar o que você quiser falar. Fica à vontade, Emerson. Muito obrigado. Para consideração final, eu queria falar para aqui para o ouvinte para que não postergue mais essa decisão. Nós realmente vamos viver momentos desafiadores em 2026. Então, que você busque inteligência emocional para ontem, não deixa essa decisão para mais tarde. Do dia 27 ao dia 29 de novembro, nós vamos ter o Paulo Vieira aqui presencial com o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. O método CIS já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas. É um treinamento que tem mais há 25 anos. Então, nós somos os melhores nisso. O Paulo Vieira é o melhor nisso. É o melhor treinamento do mundo. Então, você não pode ficar de fora. Aproveita essa oportunidade. Vai ser o último treinamento desse ano. E talvez seja esse treinamento que vai virar a tua chave. E olha só, a gente já está já no mês de novembro. No início do mês de novembro. Faltam pouquíssimas vagas, né? Eu não posso te precisar agora, mas as vagas estão acabando muito rápido. Sim, a gente sabe que no método CIS as vagas acabam rápido. Muito rápido. A gente sabe que é rápido. Então, assim, tem poucas vagas. Eu acho que é melhor você ir logo lá, tomar essa decisão e se inscrever do dia 27 ao dia 29 de novembro. É isso aí, galera. Muito obrigado, Emerson. Foi um prazer estar contigo. Nada, agradeço o convite. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente faz esse programa com todo carinho para vocês. Valeu, galera. Até a próxima.